Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A prisão de Ravenwood era uma fortaleza moderna, cercada por muros de concreto cinza e arame farpado que brilhava à luz do sol. Lá fora, o mundo seguia seu curso, indiferente ao que acontecia por trás daqueles muros. Lá dentro, cada corredor, cada cela, exalava disciplina e tensão. Os detentos eram vigiados a cada instante, e os guardas sabiam que o menor deslize poderia desencadear o caos. James Carter, guarda há 10 anos, conhecia as regras da prisão como a palma da mão. Ele crescerá num bairro barra pesada de Chicago e sempre fora fascinado pela ideia de manter a ordem num mundo caótico. Sua reputação era notória, rigoroso, direto, às vezes brusco, mas justo, pelo menos aos seus próprios olhos. O que ele não sabia era que a justiça nem sempre era o que parecia, e que a ordem podia ser testada de maneiras imprevisíveis. Naquele dia, uma nova detenta chegou a Ravenwood. Ela parecia calma, quase inocente, mas havia um brilho de inteligência e desafio em seus olhos. Seu nome, Samantha Hyde. Seus antecedentes criminais mostravam um passado conturbado, mas algo em seu jeito de andar, de falar, imediatamente despertou a suspeita de James. Ela não era como as outras. Cada gesto, cada palavra, era calculado, e James instintivamente pressentiu que ela não se intimidaria. Samantha não era apenas uma detenta. Na verdade, ela era uma agente infiltrada do Departamento de Controle Prisional, enviada para observar os guardas, testar sua integridade e avaliar a segurança de Ravenwood. Seu papel era secreto, conhecido apenas por alguns poucos oficiais de alta patente. Seu objetivo: identificar as fragilidades da equipe e determinar quem realmente merecia sua confiança. Fiel ao seu estilo, James estava prestes a descobrir que seus métodos autoritários e julgamentos precipitados poderiam colocá-lo em uma situação embaraçosa. Um erro, um momento de arrogância, e ele se veria diante da mulher que ele pensava ser apenas uma detenta insolente, mas que, na realidade, era sua própria superiora. Naquela noite, os muros de Ravenwood tremeriam, não pela violência dos prisioneiros, mas pelo choque da verdade que James estava prestes a descobrir. As manhãs em Ravenwood eram sempre frias e metódicas. Os corredores ecoavam com os passos dos guardas e os murmúrios distantes dos internos, misturados ao clangor das portas de metal. James Carter fazia suas rondas habituais, observando cada cela com um olhar atento. Nada escapava à sua atenção. Então ele a viu, Samantha Hyde. Ela estava parada num canto do pátio, cercada por 3 outras detentas. Sua atitude era desafiadora, quase arrogante. Ela sorriu levemente, com as mãos cruzadas atrás das costas, como se o mundo inteiro lhe pertencesse. James sentiu um arrepio de irritação percorrer seu corpo. Senhorita Hyde, gritou ele ao se aproximar, com voz autoritária. Samantha olhou para ele calmamente, sem qualquer sinal de medo. Sim, guarda, respondeu ela com aquele tom gélido e controlado que o deixou imediatamente desconfortável. James cerrou os punhos. Seu instinto lhe dizia para repreendê-la, mas ele sabia que suas palavras precisavam ser precisas. Você está aqui para seguir as regras, não para desafiar a autoridade. Samantha ergueu uma sobrancelha e um sorriso zombeteiro se estendeu por seus lábios. Ah, e o senhor realmente acha que eu vou me conformar a usar um uniforme simples, Sr. Carter? As outras detentas caíram na gargalhada, mas Samantha não demonstrou qualquer sinal de preocupação. James sentiu a raiva crescer. Aquela mulher tinha a audácia de desafiá-lo na frente de todos, e ele não podia tolerar isso. Ele se aproximou, sua voz ficando mais baixa e ameaçadora. Aconselho você a não brincar comigo. Aqui, eu decido o que é permitido e o que não é. Mas Samantha, imóvel, olhou fixamente nos olhos dele, como se pudesse ver através dele. E se eu não te ouvisse? Perguntou ela calmamente, quase inocentemente. James nunca tinha encontrado um prisioneiro que ousasse falar com ele daquela maneira. Seu sangue ferveu e ele sabia que precisava se controlar antes que aquela insolência se espalhasse por todo o pátio. Sem aviso prévio, ele fez um gesto autoritário. Siga-me. Agora. Samantha obedeceu, mas com uma lentidão calculada, como se cada passo que desse fosse uma provocação. James sabia que teria dificuldades com ela. Ele ainda não sabia que aquele confronto era apenas o começo de uma lição que jamais esqueceria. O corredor que levava à sala de isolamento era estreito, iluminado por uma luz pálida que conferia a cada passo um ar sinistro. James Carter caminhava à frente de Samantha Hyde, o rosto contorcido de raiva, enquanto ela o seguia lentamente como se o tempo lhe pertencesse.
As detentas ao redor se afastaram, algumas murmurando comentários preocupados, outras divertidas com a cena. Samantha, fiel ao seu estilo, manteve uma calma quase insolente. Cada movimento, cada respiração parecia calculado para irritar James sem jamais cruzar a linha que acarretaria uma punição imediata. Você realmente acha que ameaçar um prisioneiro vai mudar alguma coisa? Disse ela com a voz suave, mas incisiva. James parou abruptamente. Seu instinto protetor gritava, mas ele percebeu uma estranha hesitação. Não demonstrava medo. Pelo contrário, parecia estar avaliando, testando sua paciência. Você está aqui para seguir as regras, Samantha. Não para me provocar, entendeu? Samantha ergueu uma sobrancelha e esboçou um sorriso enigmático. Eu entendo perfeitamente, Sr. Carter. Mas às vezes, é preciso saber quem realmente está no comando. James sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele a vira rir de suas ordens, desafiar sua autoridade em público, e agora ela ousava questioná-lo diretamente. Respirou fundo, tentando se controlar. Ao chegarem à cela de isolamento, ele a conduziu para dentro com um gesto brusco. As paredes eram frias e metálicas, cada cela minúscula e opressiva. Ele bateu a porta atrás dela, um som seco que ecoou pelo corredor. Você ficará aqui até entender que ninguém nesta prisão está rindo de mim, rosnou ele. Samantha, sentada calmamente no banco da cela, olhou diretamente nos olhos dele. E se eu não entender? Essa simples pergunta abalou James mais do que ele admitiria. Ele sentiu uma parte de si mesmo desafiada por aquela mulher que ele considerava apenas uma detenta arrogante. Cada palavra que ele proferia parecia refletir sua própria autoconfiança excessiva. Ao sair da cela, James ainda não sabia que havia caído direto na armadilha invisível armada por um superior infiltrado. Samantha, atrás das grades, observava cada movimento, cada expressão, analisando tudo em silêncio. Esse confronto foi apenas o começo de uma série de lições que iriam virar sua vida de cabeça para baixo e desafiar tudo o que ele pensava saber sobre poder, respeito e verdadeira autoridade. Na manhã seguinte, o pátio de Ravenwood estava banhado por uma luz fria e cinzenta. As detentas seguiam suas rotinas, enquanto os guardas patrulhavam vigilantes. James Carter estava em sua ronda quando avistou Samantha Hyde, ainda no centro do pátio, cercada por algumas detentas que pareciam estar atentas a cada palavra sua. Samantha não estava tentando se esconder. Ela falava alto, mas com uma precisão e calma quase irritantes. Fez comentários sutis sobre a organização da prisão, a lentidão de alguns guardas, em particular, sobre a atitude de James. Sabe, Sr. Carter, disse ela em tom de deboche, há algo fascinante em observá-lo. Tentando parecer autoritário enquanto é tão previsível. James sentia as têmporas latejando violentamente. Cada palavra era um golpe invisível, porém preciso, que o enlouquecia. As outras detentas riam baixinho, mas Samantha não demonstrava nenhum sinal de diversão. Ela tinha plena consciência do efeito que suas palavras causavam. Incapaz de conter sua raiva por mais tempo, James deu um passo em direção a ela com a voz trêmula de frustração. Você é o pior detento que esta prisão já viu. Gritou ele na frente de todos no pátio. Samantha olhou para ele calmamente, com um leve sorriso nos lábios, mas não disse nada. Foi então que James percebeu, tarde demais, um pequeno dispositivo preso ao seu pulso, um telefone criptografado que vibrava suavemente sob a manga. Uma voz feminina sussurrou para ele pelo fone de ouvido. Não perca a compostura, ela está disfarçada. James ficou em choque. Ele não entendeu imediatamente o significado daquele dispositivo. Tudo o que sabia era que acabará de se humilhar publicamente diante de uma mulher que não demonstrava nenhum sinal de medo ou fraqueza. Ao recuar, corando de vergonha, Samantha lançou-lhe um último olhar penetrante, como se tivesse previsto cada movimento seu. Naquele dia, James começou a compreender que por trás daquele detento insolente se escondia algo, ou alguém, muito mais poderoso do que ele jamais imaginara. A tensão na prisão de Ravenwood não diminuiu após o incidente no pátio. Cada passo dado por James Carter parecia mais pesado, cada olhar dos detentos mais acusador. Murmúrios já circulavam entre os funcionários, alguns tinham ouvido o insulto público, outros sabiam que ele havia perdido a paciência com Samantha Hyde. Naquela mesma noite, o diretor da prisão, Robert Langley, chamou James ao seu escritório. O guarda sentiu o coração acelerar. Ele já havia lidado com presos violentos e motins, mas ser chamado pelo diretor nessas circunstâncias era sempre um momento intimidante. James, sente-se, disse Langley, com o rosto sério. Seu tom era calmo, mas carregado de reprovação. Precisamos conversar sobre o que aconteceu no pátio hoje.
James baixou a cabeça, tentando encontrar uma justificativa para suas ações. Eu tentei manter a ordem, Ele gaguejou. Langley o interrompeu com um gesto de mão. James, não se trata apenas de manter a ordem. Trata-se de bom senso. De saber quando intervir e, mais importante, como. O que você fez, ele suspirou, isso pode ter sérias consequências para você e para a prisão. James sentiu um nó de preocupação se formar em seu peito. Ele ainda não sabia que Samantha já havia contatado as autoridades federais. Ela não era apenas uma encrenqueira. Era sua superiora infiltrada e tinha o poder de decidir seu futuro em Ravenwood. Ao sair do escritório, James sentia medo e confusão misturados à raiva. Ele se perguntava como pudera perder a cabeça de forma tão drástica. Mas não sabia que a lição mais difícil ainda estava por vir. Em sua cela, Samantha observava as reações dos guardas com total controle. Cada movimento de James, cada expressão em seu rosto, era notado, analisado, avaliado. Ela sabia exatamente como explorar a situação e não deixaria esse erro impune, ou esquecido. Na manhã seguinte, James Carter ainda estava abalado pela advertência do diretor. Cada gesto parecia ser analisado minuciosamente, cada palavra pesada. Ele esperava que o incidente com Samantha Hyde fosse esquecido, mas logo descobriria que havia caído numa armadilha da qual jamais suspeitara. O diretor Robert Langley o conduziu até seu escritório, com um tom mais sério do que nunca. No centro da sala, sentada atrás da mesa, estava Samantha. James sentiu o sangue gelar. Não conseguia entender como ela podia estar ali fora da cela, sem que ele percebesse. James, disse Samantha calmamente, está na hora de você saber a verdade. James franziu a testa, confuso. De que verdade você está falando? Samantha abriu uma pasta grossa e colocou-a à sua frente. Fotos oficiais, distintivos, documentos governamentais. Tudo confirmava o que James não ousava acreditar. Eu não sou apenas uma detenta, disse ela lentamente, olhando diretamente nos olhos. Sou Samantha Hyde, chefe infiltrada do Departamento de Controle Prisional. Estou aqui para avaliar a segurança de Ravenwood e a conduta dos guardas. O mundo de James parecia desmoronar. Cada insulto que ele havia proferido, cada gesto de autoridade que ele acreditava justificar, fora dirigido ao seu próprio superior. Ele permaneceu imóvel, incapaz de falar, com o olhar perdido no de Samantha. Ela prosseguiu calma, mas firme. Suas ações de ontem e de hoje foram relatadas a mim. Sua falta de autocontrole e impulsividade me preocupam. Mas esta não é uma condenação definitiva, é uma lição. James sentiu uma profunda vergonha dominá-lo. Ele havia sido humilhado publicamente não apenas por suas palavras, mas também pela constatação de que fora manipulado, observado e julgado sem o seu conhecimento. Samantha olhou para ele com um toque de compaixão, mas sem demonstrar fraqueza. A questão não é o que você fez, James, mas o que você está disposto a aprender agora. Naquele dia, James compreendeu que sua carreira, sua reputação e até mesmo seu orgulho pessoal estavam em jogo, e que uma das lições mais difíceis de sua vida estava apenas começando. James Carter estava diante de Samantha Hyde, ainda atordoado pela revelação do dia anterior. A realidade do que ele havia feito, insultar sua própria superiora e perder a cabeça, o atingiu com uma intensidade dolorosa. Ele queria se justificar, explicar que sua autoridade havia sido minada, que seu cargo exigia firmeza e autocontrole. Mas sabia que nenhuma desculpa seria suficiente. Eu só pensei que... Ele gaguejou, com as palavras presas na garganta. Samantha ergueu um dedo para cortá-lo delicadamente, mas com firmeza. James, pare. Sua voz era calma, mas cada palavra o atingia como um martelo. Você acha que suas intenções justificam seu comportamento? Não justificam. Aqui suas ações falam mais alto que suas palavras. James baixou a cabeça, envergonhado. Mas eu só estava tentando manter a ordem, murmurou ele. Samantha deu um passo à frente e inclinou-se ligeiramente para a frente, com os olhos fixos nele intensamente. Manter a ordem não significa oprimir os outros pelo medo ou pela raiva. Seu papel exige paciência, discernimento e respeito. Você falhou nesses 3 elementos essenciais. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem. Você precisa entender que autoridade não é sinônimo de força ou medo. É o autocontrole e a compreensão dos outros que fazem de você um verdadeiro guardião. James sentiu uma onda de humilhação e raiva interior o invadir. Ele estava encarando a dura verdade. Seus métodos, que ele acreditava serem corretos, eram insuficientes. Ele precisava aprender, evoluir, ou tudo que havia construído como guardião poderia ser destruído num instante. Samantha encerrou a aula com uma frase que ficaria gravada em sua mente.
Você ainda tem uma chance de se redimir, James, mas você deve escolher aprender, não se defender. Ao sair da sala, James sentia uma fervilhação de remorso, frustração e, estranhamente, um incipiente sentimento de respeito. Pela primeira vez, ele compreendeu que a verdadeira autoridade não era proclamada, era conquistada. Na segunda-feira seguinte, James Carter chegou a Ravenwood carregando um fardo pesado. O incidente com Samantha Hyde não era mais apenas um segredo entre eles, estava prestes a se tornar uma lição pública. Samantha convocou uma reunião de emergência com a equipe, reunindo todos os guardas e administradores da prisão. James imediatamente percebeu a tensão no ar. Os corredores pareciam mais estreitos, os olhares de seus colegas mais inquisitivos. Ele sabia que seria o centro das atenções, mas ainda não tinha noção da dimensão da surpresa. Quando a reunião começou, Samantha se apresentou diante de toda a equipe, calma e serena, e começou a falar sobre segurança, protocolos e disciplina. Então, com uma sutileza que fez James estremecer, ela abordou o assunto do comportamento dos guardas. Todos os dias enfrentamos situações que testam nossa paciência e discernimento, começou ela. E é essencial saber como nos controlar. Alguns erros podem ser custosos, às vezes, mais do que imaginamos. Todos os olhares se voltaram para James. Ele sentiu um rubor subir às suas bochechas. Samantha continuou. Ontem ocorreu um incidente no pátio. Um guarda perdeu a paciência com uma detenta, esquecendo-se de que a autoridade não é apenas uma questão de força, mas também de discernimento e respeito. James sentiu o coração parar. Cada palavra era como uma lâmina invisível. Ele entendeu que ela estava falando dele, mas sem mencioná-lo explicitamente. Os funcionários murmuraram, alguns sorrindo sem jeito, outros franzindo a testa. Samantha concluiu sua demonstração com uma mensagem clara. Devemos sempre lembrar que cada detento, cada situação, pode ser um teste para o nosso profissionalismo. Aqueles que falharem nesse teste, devem aprender com seus erros. James sentiu-se profundamente humilhado. Diante de todos os seus colegas, seu erro fora exposto, analisado e transformado em lição para toda a equipe. Mas em vez de pura raiva, sentiu uma estranha gratidão. Samantha não queria puni-lo por vingança, ela queria forçá-lo a crescer. Pela primeira vez, James compreendeu que a humilhação também podia ser um catalisador para a redenção, e que o autocontrole não era apenas uma qualidade desejável, mas essencial para sobreviver e ter sucesso nesse ambiente. Poucos dias após a humilhação pública, James Carter estava novamente em frente ao escritório de Samantha Hyde. Desta vez não era para um confronto, mas para uma proposta que poderia mudar sua carreira, e talvez sua vida. Samantha o cumprimentou calmamente com um leve sorriso no rosto. James, ela começou, não estou aqui para puni-lo indefinidamente. Todo guarda merece uma chance de redenção, desde que esteja disposto a aprender. Ela entregou-lhe uma pasta contendo programas de treinamento avançado sobre como lidar com detentos difíceis, autocontrole e técnicas de desescalada em situações de crise. Este programa é exigente. Não se trata apenas de adquirir habilidades, trata-se de mudar a forma como você pensa e reage. Se você for bem-sucedido, não só reconquistará a confiança de seus colegas, como também se tornará um exemplo para outros goleiros. James sentia uma mistura de esperança e nervosismo. Sabia que seria difícil. Seus anos de hábitos autoritários e impulsivos não desapareceriam da noite para o dia, mas entendia que aquela era sua única chance de corrigir seus erros. Nas semanas seguintes, James participou do treinamento diligentemente. Cada sessão era um teste de paciência e reflexão, simulações de crise, exercícios de dramatização com detentos voluntários e sessões de discussão sobre psicologia e motivações prisionais. Samantha, observando discretamente, corrigia os mínimos erros e destacava o progresso. Com o tempo, James começou a mudar. Aprendeu a ouvir antes de reagir, a avaliar cada situação com calma e a se controlar mesmo quando um detento provocador o testava abertamente. A transformação não foi apenas profissional. Ele sentia que estava se tornando um homem mais atencioso, compreensivo e respeitoso, mais consciente do seu papel. Certo dia, após uma sessão particularmente difícil, Samantha olhou para ele e disse com um sorriso de aprovação: "Veja bem, James, a verdadeira autoridade não se impõe, ela se conquista." Pela primeira vez, James sentiu não apenas respeito por seu superior, mas também um profundo orgulho por ter superado suas fraquezas. A redenção, ele compreendeu, não era um favor concedido. Era um esforço, uma disciplina e uma lição que ele jamais esqueceria. Apenas algumas semanas após o início do treinamento, James Carter já sentia as mudanças em si mesmo.
Cada interação com os detentos, cada decisão que tomava, era agora ponderada e deliberada. Ele aprenderá a controlar a raiva, a ouvir atentamente e a antecipar situações antes que elas se agravassem. Certa manhã, durante sua ronda no pátio, ele avistou Samantha Hyde observando silenciosamente à distância. Desta vez, não sentiu medo nem desafio, apenas profundo respeito. Cumprimentou calmamente sua superior, que respondeu com um leve sorriso de aprovação. Durante o dia, ocorreu um incidente. Um detento tentou iniciar uma briga insultando James. Em vez de responder com força ou autoridade bruta, James aproximou-se lentamente, adotou um tom calmo e sereno e falou com o detento de forma firme, porém respeitosa. A tensão diminuiu imediatamente e a situação se resolveu antes que outros guardas precisassem intervir. Esse pequeno sucesso foi um ponto de virada para James. Seus colegas começaram a notar a mudança. Alguns que antes o criticavam por sua impulsividade, agora o respeitavam. Até mesmo os detentos mais difíceis pareciam reagir de forma diferente à sua abordagem mais atenta e equilibrada. Samantha, ao testemunhar esse progresso, chamou ao seu escritório. James, disse ela, você começou a entender o que realmente significa ser um guardião. Você está aplicando as lições que discutimos e conquistando o respeito por meio de suas ações, não pelo medo. James sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Pela primeira vez, ele entendeu que a verdadeira autoridade não vinha de um uniforme ou de uma arma, mas da disciplina interior, da humildade e da capacidade de guiar os outros com sabedoria. Naquele dia, ele percebeu que sua antiga visão de força e autoridade estava obsoleta. Ele havia adquirido uma nova perspectiva sobre seu papel e sobre si mesmo. E sabia que essa transformação era apenas o começo de um caminho que o levaria a se tornar um guarda exemplar, não apenas aos olhos de Samantha, mas aos olhos de todos que ele protegia e orientava na prisão. Um mês havia se passado desde que James Carter iniciara sua transformação. Ravenwood não era mais o mesmo lugar para ele, agora ele via indivíduos para compreender, não apenas regras para cumprir. Seu modo de agir havia mudado e, com ele, a forma como os detentos e seus colegas o viam. Naquela manhã, o pátio de Ravenwood estava silencioso. Os detentos seguiam com suas atividades, e James patrulhava com um andar confiante, porém sereno. Suas interações eram marcadas por respeito e autocontrole, e cada gesto demonstrava a disciplina que ele havia adquirido. Samantha Hyde o observava de longe, imóvel, com um leve sorriso nos lábios. Quando James se aproximou, cumprimentou-a com sinceridade e profissionalismo, sem qualquer traço de arrogância ou irritação. James, disse Samantha com uma voz calma, mas séria, você percorreu um longo caminho. Você aprendeu o que significa ser um guardião e provou que pode mudar. James sentiu uma profunda emoção o invadir. Ele não era mais apenas um guarda impulsivo e raivoso, havia se tornado um exemplo para seus colegas, um farol para os detentos e, acima de tudo, um homem capaz de se controlar e respeitar a autoridade, inclusive aquela que o havia testado desde o início. Obrigado, chefe Hyde, respondeu ele sinceramente. Finalmente entendi o que realmente significa ser responsável, e o que significa merecer respeito. Samantha assentiu com a cabeça, satisfeita. Você entendeu, James. E é isso que faz de você um verdadeiro goleiro. Ao retomar suas rondas, James sentiu uma confiança renovada e um orgulho discreto. A prisão não era mais apenas um lugar de regras e disciplina, mas um lugar onde a verdadeira autoridade era conquistada por meio de domínio, compreensão e respeito. Pela primeira vez em muito tempo, James percebeu que não só havia conquistado o respeito de Samantha, como também havia encontrado seu próprio caminho, o de um guardião capaz de liderar com justiça, sabedoria e dignidade. E nesse mundo de paredes frias e grades de metal, essa foi a lição mais valiosa que ele poderia receber.